Olá, eu quero deixar para você uma estratégia muito de Deus, né, para esse tempo que nós estamos vivendo. Você sabe que eu gosto de falar de Jesus, porque falar de Jesus é o meu estilo de vida. Desde quando o Senhor me alcançou, eu entendi o meu compromisso com esse reino e a minha responsabilidade, né? E meditando hoje num texto de Eclesiastes 3, onde o Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Então, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Então, nós estamos vivendo o tempo de deixar de abraçar. Mas também ele diz, é tempo de falar e tempo de calar. Então, nós também estamos vivendo o tempo de falar e o tempo de ouvir. E nós também estamos vivendo o tempo de ouvir. A Bíblia diz que nós temos que aproveitar todas as oportunidades, não é? Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Quando se tem oportunidade, quando não se tem oportunidade, eu crio a oportunidade. Então, como é tempo de falar, eu sei que não é tempo de abraçar, é tempo de apartar. Muitas igrejas também estão aí de portas fechadas, então não é tempo de fechar a porta, mas é tempo de abrir a boca. Por quê? Porque é tempo de ouvir, né? Muitas pessoas, nesse momento, elas estão precisando ouvir, né, o evangelho, a palavra da vida, que nós temos a palavra da vida eterna, né? Então, eu tenho as estratégias que o Espírito Santo me dá. Como eu não posso ir na rua, entregar um folheto, ou preciso ir na rua e não posso tocar. Então, como eu falei para vocês, né, eu tenho as camisetas, que as camisetas é o outdoor, é o folheto, as pessoas vão ler, é uma palavra de Deus para o coração daquelas pessoas. A estratégia que Deus tem me dado esses dias é a estratégia de pregar o evangelho dentro da minha casa. Então, eu não posso parar de falar. A porta vai estar fechada, mas a boca tem que estar aberta, não é? Então, aqui, eu tenho aqui esse megafone que eu peguei emprestado com uma amiga, porque os meus megafones eu já abençoei muitas pessoas e agora eu estava sem o megafone. A minha vontade era ter uma caixa de som com um microfone. Como eu não tinha o dinheiro para comprar, então a gente vai trabalhar com a ferramenta que a gente tem. Essa amiga me emprestou o seu megafone, então eu vou ali para minha varanda num horário certo e eu prego o evangelho. Eu quero deixar um texto para sua meditação que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, quando a Bíblia diz que ali em Pentecostes os discípulos estavam reunidos em uma sala, em um cenáculo, não é? E quando o Espírito do Senhor, ele veio ali sobre eles, né, com as línguas de fogo, uma das coisas que eles começaram a fazer é falar. Diz que eles começaram a falar em outras línguas que eles mesmos não entendiam. Quem estava falando, como os discípulos, não entendia o que estava falando, mas quem estava ouvindo, estava entendendo tudo o que se estava ouvindo. Então ali Jerusalém estava abarrotada de gente. E quando eles começaram a falar, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Sabe o que eu entendo? Que a voz, ela saiu daquela sala, e quando ela saiu, como Jerusalém estava abarrotada de gente por causa da festa, né, dali de Pentecostes, o povo vinha para a adoração, então o que aconteceu? A voz que estava na sala, ela saiu como? Hoje a voz sai assim, pelo megafone, pelo instrumento de uma caixa de som, né? Até mesmo se a pessoa quiser ficar falando, vai ter pessoas para ouvir. Então eles começaram a ouvir, né? A voz saiu pelas ruas e diz a palavra do Senhor, né, que ajuntou muita gente naquele lugar para ouvir aquele som, aquela voz, que é isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes a gente coloca dificuldade para se pregar o evangelho, e a coisa mais fácil do mundo é pregar o evangelho, é só a gente deixar o Espírito Santo usar a nossa voz. Nós temos a voz. Esse tempo é o tempo que as pessoas estão, como diz lá no livro de Amós, que as pessoas iam estar com fome e com sede da palavra de Deus. Aqui se ajuntou
uma grande multidão. E olha, a voz saiu pelas ruas, pelas praças, pelas vielas, e é isso que nós estamos vivendo hoje. Hoje, o meu público tem sido os moradores que estão nas suas casas. E eu quero te dar um testemunho, né, de hoje, quando eu deixei o meu telefone celular para o contato dos vizinhos, se precisarem de alguma coisa e ouvir, né, ali uma oração, pasme você, a vizinha entrou em contato comigo, agradecendo a Deus, me agradecendo pelas orações. Então, você vai ter o retorno quando aquela voz saiu, as pessoas vierem se reunir. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, né, cooperou com os discípulos para aquele ajuntamento. Então, há um tempo que nós estamos vivendo da manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz que a terra, a natureza, está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Esse é o tempo da manifestação dos filhos. Aqueles, né, que estão no reino, que estavam por, sei lá, quando vou julgar, cada um sabe por que está no reino, né? Porque nem todos que estão no reino que diz Senhor, Senhor, de fato, são os filhos, né? Vão entrar no reino. Mas aquelas pessoas, né, que estão ali, a Bíblia diz que será manifestado os filhos que entendem, que estão na terra para estabelecer o reino através do poder do Espírito Santo. Esses filhos, o Espírito de Deus, ele vai cooperar com você para que as pessoas que estão ouvindo, porque muitas pessoas podem até não gostar, como alguns homens aqui ficaram impressionados, diz que eles ficaram confusos, né? Por quê? Porque alguns judeus da capital e não entendiam como é que homens tão simples, né? Tão indoutos, estavam falando aquelas línguas que eles compreendiam, vários idiomas, até línguas diferentes de coisas que eles não estudaram. Porque esse é o tempo do poder de Deus. O poder de Deus será manifestado nos verdadeiros filhos. E haverá o quê? O que o poder vai fazer? O poder vai confundir, porque Deus vai começar a levantar pessoas simples, pessoas que são cheias do Espírito Santo, e essas pessoas vão falar e o Espírito vai cooperar e haverá um tempo de uma grande salvação, uma multidão de alma, como diz lá em Isaías, haverá multidão de salvação através da manifestação dos filhos. Eu me lembro, né, que uma vez eu estava indo para a igreja, estava muito quente e meu carro não tinha ar-condicionado, e eu lembro que eu ia reclamar e o Espírito do Senhor falou, olha as pessoas que estavam lá dentro dos ônibus, passando na Brasil, e aquelas pessoas com semblante ali, né, caído devido à aglomeração dentro do ônibus, num verão muito forte, e eu olhei aquelas pessoas e eu pensei, poxa, aquelas pessoas estão ali tão cansadas vindo do trabalho, mas sabe o que Deus falou? E Deus falou assim, aproveita e prega o meu evangelho. Eu disse, mas Deus, como é que eu vou pregar seu evangelho? Eu não tenho nada aqui, eu não tenho um megafone, não tenho nada. E o Senhor falou, se você tem um batom, o que uma mulher faz com batom? Ela passa nos lábios, né? Mas o Espírito Santo falou comigo assim, escreva no papel uma mensagem. E eu escrevi. Eu lembro que eu escrevi essa mensagem e eu mostrei para as pessoas assim, ó. As pessoas estavam dentro do ônibus, cansadas, vindo do trabalho. E ali eu vi o semblante das pessoas mudavam. Às vezes passava um caminhão, eu mostrava, eles buzinavam os carros de passeio, buzinavam, porque quando a gente quer, a gente arruma um jeito. Mas quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Então, a minha estratégia nesse tempo é deixar Deus usar a minha voz. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Quem sabe algum pastor, alguma pastora está triste porque vai ter que fechar a igreja. Não importa se tem uma boa caixa de som, você tem um bom microfone, bota na rua, você vai ver. As pessoas vão para a janela, como está acontecendo aqui na minha vizinhança. Eles vão para a janela e a gente pode ali orar e abençoar. E depois que tudo isso passar, a gente vai ver o que Deus fez ali naquele dia em Pentecostes, quantas almas foram salvas, tem pessoas sendo salvas. Esse é o tempo que o evangelho vai alcançar multidão de pessoas, e o nosso público tem sido as pessoas dentro das suas casas. Que Deus possa deixar, né, que Deus possa usar você e você possa deixar Deus te usar.
com a sua voz. Aquilo que você tem é aquilo que Deus vai usar você. As portas estão fechadas, mas a boca não pode ficar fechada. Amém? Não posso tocar, mas Jesus pode ir lá e tocar pela gente. Que Deus abençoe a sua vida.